Capítulo 4. O peso da herança. O tempo, naquele vilarejo encravado entre montanhas, tinha uma qualidade peculiar. Para Kairos, os dias fluíam como o rio que cortava as florestas próximas, às vezes lento e preguiçoso, outras vezes acelerado em corredeiras de descobertas e frustrações. Meses se acumularam sobre meses, marcados não pelo calendário, mas pelo ciclo incessante de treino, desmaio e recuperação. Seu corpo, agora era mais alongado, seus membros ganhavam a definição magra de quem os forçava além do limite todos os dias. O boneco de grama de Dariana estava irreconhecível, reduzido a fragmentos espalhados pelo quintal, testemunhas mudas de milhares de golpes, chutes e esquivas. Kairos havia internalizado cada lição que a simples criatura poderia oferecer. Sua vontade, como sua mãe dissera, estava agora afiada como a lâmina da lança dela. O medidor de seu extremo esforço em seu treinamento por esses anos foram eles, os desmaios. Eles se tornaram tão comuns quanto comer, um colapso repentino que roubava sua consciência sempre que empurrava seu treino um passo além do que seu corpo podia suportar. Acordar no chão, com o gosto de terra na boca e a cabeça latejante, tornará-se uma rotina humilhante. Foi após um desses episódios, com Kairos deitado no sofá sob um cobertor e Dariana preparando um chá calmante com mãos que tremiam ligeiramente de preocupação, que George decidiu intervir. Ele puxou um banco de madeira e sentou-se ao lado do filho, seu rosto sério iluminado pelo brilho do fogo na lareira. Você precisa entender o que está acontecendo dentro de você, filho, George começou, sua voz um baixo ronco calmante. Não é apenas sobre força de vontade. É sobre fisiologia espiritual. É sobre o ciclo da mana. Kairos virou a cabeça, seu interesse imediatamente capturado. Finalmente, uma explicação. Pense na sua mana interior como um poço, George explicou, suas mãos grandes gesticulando para formar a imagem. Um poço que se enche naturalmente, gota a gota, da fonte da sua própria alma. Agora, pense na sua mana externa, aquela aura que você vê, como um lago que cerca o poço. Para manter o lago cheio, parte da água do poço é constantemente bombeada para fora. Ele fez uma pausa, garantindo que Kairos estava acompanhando. Quando você usa a mana interior, você está tirando água diretamente do poço. Se você tirar água mais rápido do que o poço é capaz de se encher, o poço seca. O garoto olhou firmemente para Kairos. E quando o poço seca, o corpo não tem energia para se sustentar. Seu cérebro desliga. Você desmaia. Kairos assentiu lentamente. A analogia era clara. Então, para parar de desmaiar, você precisa ou encher o poço mais rápido, George interrompeu, ou bombear menos água para o lago, conservando mais no poço para você usar. A solução soou simples. Lógica. Kairos sentiu um surto de otimismo. Como faço isso? Um sorriso amargo cruzou o rosto de George. Essa é a parte difícil. Aumentar a taxa de preenchimento do poço ou controlar o vazamento para o lago são habilidades avançadíssimas. São disciplinas de anos, de décadas. Requerem um controle sobre o fluxo de mana que a maioria dos adultos mal domina. Não é algo que se espere de uma criança de 4 anos. A centelha de otimismo em Kairos morreu. Ele havia subestimado a complexidade. Nos dias que se seguiram, devorou os poucos livros que seu pai possuía sobre teoria espiritual, textos empoeirados e de linguagem arcaica. O jovem testou todas as técnicas e meditações descritas, sentando-se por horas em concentração absoluta, tentando sentir o vazamento de sua mana, tentando apertar a torneira ou acelerar a fonte. Os resultados foram insignificantes. Após semanas de esforço titânico, mal conseguia retardar o esvaziamento de seu reservatório em talvez 1 ou 2 segundos. Aumentar a produção era ainda mais elusivo, era como tentar suar mais suor por pura vontade. A frustração era um gosto constante em sua boca, mais amargo que os chás medicinais de Dariana. Diante do muro insuperável, fez o que sempre fazia, otimizou o que podia controlar. Sua manipulação de mana interna tornou-se sua obsessão. Cronometrou mentalmente o atraso de 5 segundos para redirecionar o fluxo de mana de um membro para outro. Mapeou cada centímetro de seu corpo, não mais como do ombro ao cotovelo,
mas como um sistema complexo de canais e reservatórios. Com meses de prática agonizante, fez um avanço. Em vez de enviar mana para um ponto minúsculo, aprendeu a preencher uma seção inteira. Seu antebraço, do cotovelo ao pulso, podia agora brilhar uniformemente com energia prateada. Sua perna, da coxa ao tornozelo, podia se tornar um pilão de força concentrada. Foi uma vitória, um aumento tangível de eficiência. Mas o redirecionamento rápido, a mudança fluida de um canal para outro, permaneceu um sonho distante. Seu corpo ainda era um servo lento para a velocidade de sua mente. Outra mudança sutil começou a pesá-lo. Conforme crescia, seus pais pareciam encolher o mundo ao seu redor. As visitas ao centro do vilarejo, já raras, cessaram completamente. As histórias de Dariana sobre as pessoas e o mercado foram substituídas por avisos sobre não se aventurar longe. Ele via tensão nos ombros de George sempre que alguém da guarda principal passava por perto de sua casa. Eles não estavam apenas o protegendo, estavam o escondendo. E sabia o porquê. Seus olhos cinza eram um estigma que eles carregavam tanto quanto ele. Mas a curiosidade é uma força mais forte que o medo. Um plano germinou em sua mente. Se não podia ir ao centro, exploraria as redondezas. Os campos, as florestas, o rio. Lugares onde uma criança poderia se perder sem levantar suspeitas. A oportunidade surgiu em uma manhã em que Dariana voltou da patrulha noturna com o rosto pálido e olheiras profundas. Ela mal conseguiu beijar sua testa antes de cambalear para o quarto e cair em um sono profundo. George já estava na plantação. Era hora. Com o coração batendo forte de empolgação culposa, Kairos deslizou pela porta dos fundos. A liberdade do ar aberto foi uma onda intoxicante de aromas e sons. O mundo além do quintal era vasto e pulsante. O cheiro doce de flores silvestres misturava-se ao aroma úmido da terra revolvida pelas toupeiras e ao perfume fresco do capim cheiroso esmagado sob seus pés. Ele correu por entre campos de trigais que sussurravam segredos ao vento, suas espigas douradas balançando suavemente. Libélulas de asas iridescentes, tão finas que pareciam vitral, zumbiam ao seu redor, perseguindo-se em um balé aéreo. Uma família de preais cruzou seu caminho, seus corpos pequenos e ágeis sumindo em um piscar de olhos em meio à vegetação mais alta. Mas não era apenas a vida animal que tornava a paisagem tão vívida. Era outra vida. Os espíritos da natureza estavam por toda parte, tão integrantes do cenário quanto as árvores e as pedras. Sobre a superfície do rio que seguiu, luminescentes dançavam. Eles não eram maiores que seu punho, esferas de água pura e luz solar coalescida, pulando de uma pedra para outra, deixando para trás um rastro de orvalho diamantino que brilhava por alguns segundos antes de se dissolver. Kairos viu um pequeno grupo deles ajudando um filhote de pato que havia se separado da mãe, criando pequenos degraus de água solidificada para que ele subisse de volta à margem. Nas copas das árvores, sussurra-folhas se moviam. Eles pareciam feitos de folhas tecidas com sombra e luz verde. Seus corpos eram fluidos, mudando de forma conforme se fundiam com a folhagem, ciciando melodias quase inaudíveis que faziam as folhas dos carvalhos anciões tremelicarem em resposta, mesmo sem vento. Um deles, mais curioso, deslizou por um galho baixo, inclinando uma cabeça feita de um broto de samambaia na direção de Kairos antes de se dissolver de volta na copa, rindo com o som de uma suave brisa de outono. Até mesmo a terra sob seus pés estava viva. Espíritos que pareciam feitos de seixos lisos e musgo verde, rolavam preguiçosamente sob o sol, absorvendo seu calor. Um deles, do tamanho de um cão pequeno, bloqueou seu caminho por um momento, sua superfície pedregosa rearrumando-se para formar dois olhos curiosos que piscavam lentamente para Kairos antes que ele rolasse para o lado, dando passagem. Era um mundo dentro do mundo. Uma sinfonia de existências entrelaçadas, onde cada criatura, física ou espiritual, tinha seu papel. Kairos sentiu uma pontada de admiração tão profunda que sua respiração ficou presa. Esta beleza, esta complexidade, que só lhe dava vontade de conhecer mais e mais. Dentro de toda aquela magia que se desdobrava diante de seus olhos, algo chamou a atenção de Kairos do outro lado do rio. Havia uma floresta, uma mata densa, formada por incontáveis árvores que se erguiam a mais de 30 metros. Mas não foram as árvores que prenderam seu olhar.
No fundo do matagal, surgiu a figura de um menino, da mesma estatura de Kairos. Suas roupas estavam sujas e largas demais para o corpo franzino. Os cabelos brancos, manchados nas pontas por um tom escuro, contrastavam com a palidez de sua pele. Ele caminhava mata dentro, segurando a mão de uma criatura incomum, um ser magro, corcunda, com mais de 2 metros de altura. Seus movimentos eram pesados, quase trôpegos, e todo o corpo era envolto por uma escuridão densa, como se fosse feito dela. No rosto, havia apenas uma máscara de madeira. Ei! Tá tudo bem aí? Kairos gritou, tentando se fazer ouvir. Mas era tarde. A dupla já se afastava rapidamente, desaparecendo entre as árvores sem sequer perceber sua presença. Por um instante, Kairos pensou em correr atrás deles, investigar o mistério. No entanto, a lembrança de seus pais, provavelmente já preocupados, o fez hesitar. Sabendo que, escondido ali, arrumar encrenca só traria problemas ainda maiores. Respirou fundo, deixou o ocorrido para trás e decidiu seguir o curso do rio, tentando convencer a si mesmo de que era melhor assim. A caminhada pacífica foi interrompida por um som que o fez parar abruptamente. Não eram os sons da floresta. Eram vozes. Vozes jovens, gritando em uníssono. E outro som, um impacto ritmado de golpes contra a madeira ou talvez contra o solo. A curiosidade o puxou como um imã. Se esgueirou pela vegetação ribeirinha, seus movimentos se tornando instintivamente furtivos, uma lição internalizada de seus treinos. O som ficou mais alto, mais claro. Subiu uma pequena colina, escondendo-se atrás de um velho carvalho. E então ele viu. Abaixo, em um claro aberto com vista para o rio, havia um edifício de madeira e pedra, simples mas imponente. Suas portas de correr estavam abertas, revelando um interior polido e amplo. Era um dojo. E diante dele, fileiras de crianças, talvez 20 ou 30, todas com cerca de sua idade ou um pouco mais velhas, executavam kata com uma sincronia impressionante. Seus gritos eram nítidos, seus movimentos, fluidos e cheios de uma energia disciplinada que faltava em seus próprios treinos solitários. Seu coração doeu de uma maneira nova. Não era a dor da mana esgotada ou da frustração. Era uma pontada de solidão profunda, um anseio por algo que ele nem sabia que sentia falta, companheirismo. Se arrastando mais perto, mantendo-se escondido, até avistar uma placa de madeira na entrada do dojo. O vento que corre ao sul, lia-se. Inscrições abertas. Idade mínima, 6 anos. 6 anos. A idade que tinha acabado de completar. Naquele momento, sob o sol da manhã, observando aquelas crianças suadas e concentradas, um novo objetivo se cristalizou em sua mente com a força de um soco. Ele entraria naquele dojo. Não apenas para treinar tinha Dariana para isso. Mas por algo mais simples, mais humano. Para brincar. Para ter amigos. Para ser, mesmo que por algumas horas por dia, apenas uma criança. Pois sentia que mesmo sua consciência sendo a de um adulto, seu corpo, cérebro e desejos eram de uma criança, era como se estivesse fragmentado, uma era a seriedade e o raciocínio de alguém que já viveu uma outra vida em outro mundo, mas a outra era apenas uma criança querendo descobrir e brincar com o mundo. A decisão trouxe uma alegria leve, quase eufórica. Sorrindo sozinho, pela primeira vez em semanas, sem amargura. Se virou e correu de volta para casa, seu plano já se formando. Como convenceria sua mãe? Pulou a janela de seu quarto com a agilidade de um gato, aterrissando silenciosamente no chão. A casa estava quieta, mas ao se aproximar da sala, ouviu vozes baixas e tensas. Seus pais estavam lá, mas a atmosfera era pesada, carregada de uma ansiedade que fez o ar parecer espesso. Não é um bom presságio, George, Dariana sussurrava, sua voz carregada de um temor que Kairos nunca ouvirá antes. Os dois nascerem, no mesmo ano? O mundo não está preparado. O mundo nunca está preparado, respondeu George, sua voz grave e ressonante. Mas está acontecendo. Não podemos fingir que não. O que está acontecendo? Kairos perguntou, entrando na sala. Seus pais se viraram, surpresos. Dariana tentou forçar um sorriso,
mas falhou. George olhou para ele, seus olhos cinza sérios, e depois trocou um olhar significativo com a esposa. Respirou fundo. É hora de você saber de algo muito importante, filho. Algo que explica muita coisa. Ele indicou para Kairos se sentar. Você precisa entender a ordem das coisas neste mundo. O que se seguiu foi uma lição que reformulou toda a compreensão de Kairos sobre sua realidade. Kairos, existe um total de 15 tipos de almas diferentes, separadas em 4 grupos, explicou fazendo o número 4 com os dedos: primários, poderosos e raros, secundários, talentosos e respeitados, terciários. Grande parte das pessoas ficam nesse grupo. É a grande massa, e os neutros, o grupo dos extremos. Dentre os neutros, George continuou, gesticulando, há 2 tipos que transcendem completamente a pirâmide. As almas branca e negra. Kairos se inclinou para a frente, completamente cativado. Cada tipo de alma tem seu próprio icano, um poder único inato, entretanto existem almas que têm mais de um icano. Os secundários, como sua mãe, têm 3 icanos, os primeiros têm 5 e terciários têm apenas um, ele explicou. Mas as almas branca e negra, elas são diferentes. Elas não possuem um ou alguns icano. Elas possuem todos. Kairos sentiu o ar faltar em seus pulmões. Todos? Elas podem, em teoria, manifestar qualquer poder, qualquer habilidade, desde que compreendam seu princípio fundamental. São, quase divindades caminhando entre os mortais. E, por uma lei cósmica, só pode haver um nascido de cada por vez no mundo. E então veio a notícia que havia deixado seus pais tão perturbados. Um menino, Cateros, de 6 anos, acabará de ter seu despertar confirmado como a alma branca. E, como se isso não fosse assustador o suficiente, George revelou que, no mesmo ano em que Kairos despertara há 5 anos, uma menina chamada Hera despertara como a alma negra. 50 anos, Dariana sussurrou, seu rosto pálido. 50 anos sem uma alma pura no mundo. E agora, 2. No mesmo ano. O equilíbrio está prestes a se desfazer. Grandes mudanças estão por vir, Kairos. Tempestades. O silêncio pairou na sala. Kairos processou a informação. 2 crianças, detentoras de um poder que remodelava o mundo. Era assustador e fascinante. Então, a pergunta que sempre queimara dentro dele finalmente veio à tona, impulsionada pelo novo contexto. E eu? Sua voz soou pequena na sala silenciosa. De que grupo eu sou? Que tipo de alma eu tenho? Qual é o meu icano? O rosto de George se contraiu em uma máscara de dor tão profunda que Kairos quase se arrependeu de perguntar. Foi Dariana quem respondeu, sua voz apressada, cheia de pânico. Kairos, você é muito novo para se preocupar com isso. Isso não importa agora, o importante é que, não, Dariana, a voz de George cortou a dela, firme e carregada de uma fadiga antiga. Ele precisa saber. Precisa entender este mundo e o seu lugar nele. George, não. Ela implorou, com seus olhos brotando com lágrimas. Nosso filho não está pronto. Nós não estávamos prontos. Ele retrucou, sua voz subindo de volume, uma centelha de raiva rompendo através de sua compostura habitual. E isso não nos poupou, não foi? Você acha que não sei como é? Você acha que não carrego o peso disso todos os dias da minha vida? Você sabe que isso é diferente. Ela gritou de volta, levando-se. Você sabe que eu sei como é ser um de vocês. A raiva no rosto de George se transformou em algo mais sombrio, mais cortante. Sabia. Você sabia como era. Antes. Suas palavras caíram como lâminas. Mas desde que fugimos daquele lugar, desde que nós largamos tudo por ele, você nunca mais soube como é ser uma de nós, não é? Você é tão superior quanto eles aqui. Você apenas carrega a lembrança do gosto. Eu carrego a realidade cruel, não importa onde eu vá. A expressão de Dariana se desintegrou. Foi como se George tivesse golpeado ela no estômago. Todo o ar saiu dela.
As lágrimas que ela lutava para conter rolaram livremente por seu rosto, silenciosas e devastadoras. Ela olhou para o marido como se não o reconhecesse, um suspiro trêmulo escapando de seus lábios. Então, sem uma palavra, ela virou-se e fugiu da sala, o som de seus passos precipitados ecoando pelo corredor até que a porta do quarto se fechou com um baque surdo. George ficou parado, respirando profundamente. A raiva em seu rosto se dissolveu, substituída por um arrependimento instantâneo e esmagador. O homem levou a mão ao rosto, esfregando os olhos com força, como se pudesse apagar a cena que acabará de criar. Mãe, Kairos sussurrou, seu próprio coração apertado de angústia. Ele estava paralisado, um espectador horrorizado do terremoto que suas simples perguntas haviam causado. George baixou a mão. Seus olhos estavam vermelhos. Se ajoelhou lentamente, colocando as mãos nos ombros de Kairos, seu toque surpreendentemente gentil. Me perdoe, filho. Eu me exaltei. Sua voz estava rouca. Sua mãe, ela só quer protegê-lo da dor. Mas eu acredito que a verdade, por mais difícil que seja, é uma proteção melhor que qualquer ilusão. Ele olhou diretamente nos olhos de Kairos. Nossa alma, a sua e a minha, é do último tipo do grupo neutro. É a alma cinza. Kairos permaneceu em silêncio, esperando. E o nosso Icano, George continuou, sua voz quase um sussurro. É não ter um. As palavras ecoaram na sala vazia. Não temos um poder único. Não temos uma magia inata que nos defina. Tudo o que podemos fazer é o que você já faz. Manipular a mana interior para fortalecer o corpo. Fortalecer a mana externa para defender contra-ataques. É tudo. Ele apertou os ombros de Kairos. É por isso que somos menosprezados. Em um mundo de dons espetaculares, nós somos comuns. Somos a tela de fundo. E você terá que aprender a lidar com isso. A verdade, finalmente revelada, não chegou como um choque. Chegou como um peso frio e pesado assentando em seus ombros, confirmando toda suspeita, todo olhar de desdém que sempre captou. Acinzentados não eram apenas diferentes. Eram vazios. Ausentes. A anti-alma em um mundo de cores vibrantes. Ele olhou para o corredor vazio onde sua mãe desaparecera, lembrando-se da dor crua em seu rosto. Agora entendia. A tristeza dela não era apenas por ser um cinza. Ela abdicou de tudo e agora via seu filho amaldiçoado com o pior estigma possível. A fúria de George não era apenas raiva, era a dor de um homem que condenou a mulher que ama a essa vida, e o filho a esse destino. E ele, Kairos, com seu novo objetivo de ingressar no dojo, de ter uma vida normal, olhou para a porta fechada do quarto de seus pais. Convencê-la seria mais difícil do que qualquer técnica de mana. Quase impossível. O peso de sua herança cinza nunca havia sido tão pesado.